Oi pessoal, nós preparamos esse material sobre vistoria de obra com o objetivo de relembrar e reforçar alguns pontos no procedimento de vistoria de obra. O objetivo desse treinamento é realizar a reciclagem do procedimento de vistoria de obras, focando nas alterações e revisões de ferramentas, novos procedimentos que estão sendo solicitados pelos clientes, apresentação dos erros mais cometidos. Ele está dividido na apresentação da missão, visão e valores da política da qualidade da Dexter. Foi dividido aqui em 5 partes, que é a preparação para a realização do serviço, a realização da vistoria, a elaboração do relatório de vistoria, a análise e envio do relatório, a apresentação dos erros críticos mais cometidos. Aqui eu vou apresentar a missão, visão e valores da Dexter. A nossa missão é prestar com excelência serviços de consultoria na área de engenharia civil, oferecendo aos clientes soluções inovadoras, flexíveis e personalizadas. A visão da Dexter é consolidar a marca Dexter e ser referência no mercado nacional. E os nossos valores é agilidade, foco no cliente, comprometimento, confiança, pontualidade, ética, transparência e responsabilidade. A política da qualidade está dividida aqui em quatro itens. No produto, fornecer serviços de vistorias de obras civis, confiáveis, eficazes e com foco nos resultados através do aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão da qualidade. Em relação aos clientes, buscar a satisfação e estreitamento do relacionamento com os clientes, atendendo os seus requisitos. Em relação aos colaboradores, buscar a capacitação contínua dos nossos colaboradores, enfatizando a conduta ética e proporcionando um ambiente favorável ao trabalho em equipe. E em relação aos nossos fornecedores, garantir que a contratação dos nossos fornecedores atenda aos requisitos do sistema de gestão da qualidade. Aqui nós vamos falar sobre a realização do serviço. A primeira, preparação para a realização do serviço. O que é necessário para fazermos o serviço de vistoria de obra? O primeiro passo, verificar a programação de obras no sistema SIS. Aqui aparece para vocês a data que vocês devem entregar o relatório. Vocês devem agendar a visita e registrar aqui no sistema. Esse passo é importante por quê? Porque eu preciso dessa informação para informar aos nossos clientes, os bancos, se a vistoria foi agendada ou não, e às vezes a própria construtora nos liga perguntando, então é necessário que seja agendado aqui no sistema. E também não é só por isso, é porque, de acordo com a programação de vocês, pode ser que tenha algum outro serviço para ser repassado, que possa ser feito no mesmo dia, próximo do horário que vocês fizeram o agendamento, aproveitar a logística, né, a viagem de vocês. Identificar os recursos necessários para a realização da visita. Política de viagens, requisição de viagem, política de reembolso de despesas. Se houver necessidade de viagem, preencher a requisição e enviar à controladoria com cópia para o coordenador da atividade. Se atentar ao prazo quanto a viagens aéreas. Os modelos dos documentos encontram-se na base de conhecimento do SIS. Checar o relatório da vistoria anterior no SIS. Está aqui. Vocês vão verificar. Se houve uma revisão, está aqui, Rev 01. Então, vocês devem pegar esta revisão para fazer o próximo relatório. Então, vocês devem se certificar sempre utilizando os arquivos revisados. Se houver revisão, salvar o arquivo, analisar o checklist F10, caso seja preciso tirar as dúvidas com o coordenador de vistoria. Consulta de documentos da obra. No relatório existe uma aba aqui no final chamada checklist de documentos. Aqui a gente mostra para vocês quais os documentos que nos foram encaminhados, ou pelo banco ou pela construtora. E se vocês precisarem de um desses documentos, por exemplo, o projeto, o orçamento, o memorial descritivo, para fazer o trabalho de vocês, a primeira vistoria de obra, ou em qualquer outro momento do acompanhamento da obra,
é só solicitar. Então aqui, ó, pode ser solicitado ao coordenador de vistoria os documentos disponibilizados neste checklist de documentos. Ficha técnica do empreendimento, o F28. Essa ficha técnica, ela traz os dados gerais do empreendimento. E nem sempre na primeira vistoria de obra a gente está com todos os dados do empreendimento. Então, se no relatório de vocês essa ficha estiver incompleta ou em branco, a gente pede que vocês peguem esses dados na obra, né? E qualquer dúvida vocês falem com o coordenador. Preparar os formulários para realizar a vistoria. Vocês têm que preparar o roteiro de questões, a planilha de campo e os critérios de vistoria. Os modelos desses documentos também encontram-se na base de conhecimento do SIS. Realização da vistoria. O que é necessário para realizar a vistoria? Primeiro, fazer a reunião com o responsável pelo acompanhamento da obra, preferencialmente com o engenheiro residente. Preencher o roteiro de questões para a visita, F49, coletando o máximo de informações possíveis sobre o andamento da obra no período. Se a mesma está atrasada ou não teve boa evolução, colher as justificativas e providências. Após o preencher o formulário, não esquecer de colher a assinatura do responsável. Vocês não devem deixar de entregar esse roteiro de questões. Ele é importante e esse é um documento que a gente comprova quem os recebeu na obra e que a pessoa está de acordo com o que foi feito. Na questão 2 desse roteiro, que a gente deve informar o efetivo da obra, não basta só colocar o número total de funcionários. Hoje os bancos estão pedindo que a gente descreva um pouco mais como que esse efetivo está formado na obra. Por exemplo, você vai coletar o total de funcionários e detalhar por empreiteiras. 100 funcionários, sendo 15 administrativo, 30 de estrutura, 20 de alvenaria, 15 de gesso, 10 de elétrica, 10 de hidráulica. Ao percorrer a obra, observar se o efetivo informado está em consonância com o informado, descrevendo no relatório uma breve análise do efetivo. Exemplo, o efetivo está adequado com o estágio da obra? A obra está com baixo efetivo para o estágio em que se encontra? Na questão 3, o projeto aprovado de prefeitura foi checado nessa data? Durante o preenchimento do roteiro de questões, questionar o responsável pelo acompanhamento da obra, se houve modificação do projeto de prefeitura. Caso seja a primeira visita à obra, solicitar no local os projetos para conhecer o empreendimento e o que será medido. Se for relatado ou identificada alteração, anotar no roteiro de questões o que foi modificado, bem como a data da alteração do projeto. O projeto aprovado não é necessário ser visto em todas as vistorias, mas sempre na vistoria inicial. Quando for relatada alguma modificação e em determinados períodos, conforme a evolução da obra, fundação, finalização da estrutura, acabamentos, para garantirmos que o que está sendo executado esteja em consonância com o projeto. Na questão 5, a obra possui alvará de execução? Sempre observar se preencheu o campo corretamente, bem como se houver validade, verificar a data. Caso esteja chegando o prazo de validade, questionar o engenheiro sobre o estágio da renovação e, quando for renovado, sempre solicitar e nos enviar o documento. É de extrema importância para nossos clientes que a obra esteja com o alvará na validade. Caso não esteja, devemos informar os motivos. Não basta só informar o número do alvará, tem que passar a informação sobre a validade. Na questão 6, sobre o estoque de materiais e equipamentos. Relatar os principais materiais e equipamentos observados durante a vistoria. Sempre que possível, registrar as fotos, incorporá-las ao final do relatório fotográfico, realizar um breve comentário sobre o estoque. Por exemplo, material estocado está de acordo com o estágio da obra? Não foi evidenciado estoque de material? Numa obra em estágio de estrutura, verificar se o estoque de materiais cerâmicos ou alvenaria está condizente com essa etapa. Estoque compatível com os próximos meses de execução. Percorrer a obra buscando verificar o máximo possível os serviços realizados e registrando na planilha de campo. Este é o momento mais importante da vistoria, pois temos que percorrer a obra toda.
Independente do engenheiro ter informado que em determinado local ou determinada torre não houve evolução, é de extrema importância realizar a constatação, pois o mesmo não havendo execução de serviços em determinado local, a vistoria também abrange os quesitos de qualidade e segurança que devem sempre ser observados e relatados no relatório. Mesmo quando relatado paralisações em determinados locais ou torres, deve-se registrar as fotos e inserir no relatório fotográfico e apontar o relatório. Por favor, façam a vistoria com um olhar de auditor. Vocês vão checar o que o engenheiro informou que está feito na obra. Vocês vão confrontar essas informações. Discutir com o responsável pelo acompanhamento da obra qualquer aspecto observado durante a vistoria, levando suas causas e registrando no roteiro de questões para que conste em relatório, como, por exemplo, aspectos referentes à segurança na obra, qualidade de execução ou materiais, baixa produtividade, alta produtividade, paralisações ou greves no período, qualquer anormalidade que observar na vistoria e julgar pertinente. Estabelecer e validar os critérios de vistoria. Os critérios de vistoria podem ser definidos e redefinidos quando houver necessidade. Conforme as fases dos serviços, porém, quando houver a definição ou redefinição de algum critério, registrar no roteiro de questões e colher a assinatura do responsável pelo acompanhamento da obra. Elaboração do relatório de vistoria. Para elaborar o relatório de vistoria, o que se deve fazer? Com a última revisão do arquivo baixado do SIS em sua máquina e já com as dúvidas pertinentes em relação à revisão anterior sanadas, caso haja revisão, proceder ao fechamento da medição utilizando como auxílio a planilha de campo. Isso aqui é o checklist e aqui estão apontados erros ou colocado aqui recados ou atualizações. O que a gente destaca na fonte, na cor vermelha, é considerado como erro e sofre penalizações. O que é colocado na fonte, na cor preta, não é considerado como erro. Essa informação está aqui. Está dizendo exatamente o que é considerado erro e o que não é considerado erro. E aqui está os erros, os tipos de erros e o seu peso. Inserir os formulários de roteiro de questões e de planilha de campo nas abas do arquivo. Nós temos observado que existem relatórios que estão sendo anexados, os roteiros de questões de planilha de campo, com a qualidade de foto muito ruim, muitas vezes praticamente ilegível. Reiteramos a necessidade de inserir os formulários com boa qualidade, para a identificação correta de todos os dados coletados durante a vistoria. Se porventura ainda persistirem relatórios entregues de forma legível, sem a possível identificação, será considerado como formulário não entregue, gerando o retrabalho de enviar novamente tais formulários e impactando em sua pontuação. Sempre atualizar a ficha técnica F28 como necessário. Como já informado anteriormente, a ficha técnica deverá estar devidamente preenchida. Caso em seu relatório esteja incompleta, na sua próxima visita à obra, buscar os dados necessários com o engenheiro e preencher a ficha. Qualquer dúvida no preenchimento pode ser tratada com o coordenador de vistoria. Inserir as fotos no relatório de vistoria. Também temos observado que existem relatórios sendo entregues sem o mínimo de fotos exigido, onde 16 fotos é o mínimo, para uma obra com uma torre no início. Quando existem mais torres e mais serviços em andamento, tentar elaborar o relatório fotográfico sempre seguindo as seguintes dicas. Sempre iniciar o relatório fotográfico com a placa do banco e vista do tapume principal de entrada. Caso não exista a placa do banco, inserir a vista do tapume somente, mostrar que não há a placa do banco. Na sequência, inserir foto do estande de vendas, caso exista no local. Inserir foto da fachada principal, se houver mais de um bloco, inserir a foto das fachadas de todos os blocos. Se a obra estiver na fase de revestimento da fachada, inserir fotos de todas as fachadas de cada bloco. Ao realizar a vistoria, recomendamos que seja iniciada da cobertura ou do andar mais alto possível para os andares inferiores. E no relatório fotográfico,
para uma boa leitura, ir inserindo as fotos dos serviços que vão aparecendo conforme o andamento da vistoria, informando o bloco e o pavimento que o serviço se encontra. Sempre registrar todos os serviços em andamento, nunca esquecendo de inserir no fotográfico as fotos de todos os serviços que evoluíram no período. Registrar as fotos das áreas comuns, térreos e subsolos, bem como o que encontrar de estoque de materiais, pelo menos os mais significativos. Nas vistorias finais, quando a obra está prestes a ser finalizada, registrar as fotos dos serviços que estão faltando, sempre finalizados, assim a leitura fica mais fácil de ser compreendida, não restando dúvidas de que a obra ainda não está pronta. Qualidade das fotos. Temos observado que existem relatórios sendo entregues com baixa qualidade das fotos, muitas vezes de difícil compreensão de serviço. Se atentar sempre para ajustar a configuração da câmera fotográfica para registrar as fotos com boa qualidade. Também verificamos em relatórios fotos escuras, com ausência de flat quando é necessário. O Excel nos permite clarearmos a foto quando isso ocorre, bastando clicar 2 vezes na foto e no menu acima que aparece, clicar no ícone Correções e escolher a foto com melhor brilho e contraste. Nossos clientes já têm nos solicitado que as fotos sejam registradas com os marcadores de data impresso na foto. Caso sua câmera fotográfica não tenha esta função, se programar para inseri-la via software ou adquirir a próxima máquina que a possua. Veja exemplo da foto com a marcação do registro de data impressa, aqui. Descrição do relatório fotográfico. Temos recebido relatórios fotográficos com descrição das fotos muito abreviadas e com termos populares de execução de serviço. Recomendamos o uso de vocabulário um pouco mais técnico, não também ao extremo, visto que muitas vezes quem recepciona o nosso relatório nem sempre é uma equipe de engenharia. Mas como somos do ramo, temos que ter um vocabulário adequado. Sugerimos utilizar alguns termos, como os que seguem aí abaixo. Execução da estrutura, execução da alvenaria, assentamento de piso cerâmico, execução de distribuição de água quente e fria, execução de ramais e captação de esgoto, instalação de louças e metais, instalação de vidros e caixilhos de alumínio, evitar o uso dos termos como colocação, alocação, aonde. Lembramos de utilizar corretamente o uso do if ou termos que não possuem separação. Guarda-corpo, corta-fogo, subsolo, contramar, contrapiso e etc. Análise e envio do relatório. Análise crítica do relatório antes de enviar ao coordenador. Após a execução da medição e a realização do relatório, provisionar um tempo para realizar a revisão do mesmo, com o intuito de conferir se tudo foi atualizado e realizar a análise crítica do relatório da medição seguindo estas dicas. Verificar se o que foi medido está condizente com as fotos, se os percentuais medidos estão de acordo com a etapa da obra, se houve regressão de valores de medição, verificar se os serviços que evoluíram muito, pois podem denotar um possível erro de digitação, se a obra evoluiu mais que os meses anteriores, verificar se realizou algum comentário explicando o motivo da evolução. Se a obra atrasou, verificar se atualizou a justificativa do motivo do atraso. Se atualizou a foto da capa do relatório, se transportou os valores de medição corretamente para os itens 1 e 2, tabela e gráfico corretamente. Realizar o upload do relatório de vistoria no SIS. O relatório deve ser enviado na data informada pelo SIS até às 17 horas, horário de Brasília. Quando inserir o relatório fora do horário, sempre justificar o motivo do atraso, para não ser penalizado, seja ele qual for, no campo de comentários do SIS. Segue aí alguns exemplos. Relatório 8. Enviado fora do horário devido à logística de viagem, previamente acordado com o coordenador. Relatório 8. Enviado fora do prazo do SIS devido a obra ter sido repassada de última hora. Relatório 8. Enviado fora do prazo do SIS devido à data da entrega no SIS estar errada ou incoerente. Relatório 8. Enviado fora do prazo do SIS devido à solicitação de alteração de data pela construtora, previamente combinado com a Dexter.
Relatório 8. Enviado fora do prazo do CIS, conforme acordado com o coordenador, via WhatsApp ou e-mail. Caso seja verificado o relatório inserido no CIS sem a devida justificativa, mesmo que tenha sido enviada a justificativa por e-mail ou WhatsApp, será considerado relatório enviado fora do prazo e estando sujeito a penalizações. Apresentação. Aqui nós vamos apresentar os erros críticos mais cometidos. Fizemos um levantamento e aqui esse gráfico mostra os erros mais cometidos de janeiro a maio de 2017. O erro mais cometido é a regressão de medição, depois vem a justificativa do atraso, medição e fotos. Erro de medição, regressão de valores. Não podemos regredir uma medição, não temos como justificar um percentual medido no mês e no mês seguinte regredi-lo. Como podemos ver no gráfico, este erro tem sido o erro crítico, mais cometido nos relatórios de vistoria. Por isso, temos focado no pedido da revisão dos relatórios antes do envio para o coordenador. Anteriormente, como medida para minimizar a regressão da medição, incluímos na página da medição uma coluna na lateral para copiarmos os valores acumulados medidos na medição anterior. Assim, conseguimos acompanhar se houve alguma regressão, bem como analisar quais serviços mais evoluíram. Ela também nos auxilia ao informarmos os serviços que foram executados no mês e serve como base para tecermos um comentário sobre o andamento da obra. O que mais evoluiu no mês, o que mais evoluiu e o que não evoluiu. Exemplo, está aqui a coluna colocada na lateral, para checagem da evolução. Aqui vocês podem conferir os serviços que mais evoluíram, aqueles que não evoluíram, e até verificar aqueles que regrediram e corrigir, pois não tem como regredir medição. No novo modelo que está sendo implantado nos relatórios para melhor visualização dos valores medidos, está sendo implementada uma forma, caso seja algum serviço dê um resultado maior que 100%, a célula ficará em vermelho para chamar a atenção, pois isso não é possível. Aí vocês vão ter que checar se houve erro na fórmula, o que aconteceu, ou erro de digitação, e acabou fazendo com que aqui saísse mais 100%. Ou também regressão de medição. Aqui ficará vermelho para chamar a atenção e vocês poderem ir procurar o erro ou a digitação errada. Justificativa do atraso. Esse item é muito importante para os nossos clientes. Devido ao cenário atual, devemos ter as informações mais precisas, detalhadas, atualizar o máximo possível, pois é sobre essas informações que o banco tem tomado suas decisões. Deve-se descrever o real motivo do atraso da obra e a visão detalhada do engenheiro vistoriador sobre este atraso em cada mês. Tendo em vista o novo momento que estamos vivendo, os controles estão sendo reavaliados e cada vez mais precisamos de informações que possam alertar-nos com antecedência sobre eventuais problemas que a obra pode apresentar. Não aceitaremos justificativas de atraso obsoleto. Por exemplo, problema ocorrido na fundação e no cronograma, e o cronograma já foi editado e continua a mesma justificativa do atraso, como sendo a fundação. A cada vistoria e medição realizada, deve-se analisar o que de fato contribuiu para a baixa produtividade, assim como devemos justificar caso observarmos uma alta evolução no período. Medição e fotos. Sempre verificar se as fotos inseridas no relatório estão compatíveis com a medição. Se eventualmente inserir uma foto de algum serviço que não foi medido, após montagem do relatório fotográfico, conferir se o que está sendo evidenciado nas fotos não deixaram de ser medidos. Se tudo o que foi medido está contemplado no relatório fotográfico, priorizando os serviços que mais evoluíram no período. Comentários finais. Fazer uma breve análise da medição que foi realizada e no campo de comentários, descrever sobre o andamento do mês, principalmente se houver uma baixa evolução ou muito alta.
Como está a evolução da obra, se ela está de acordo com a etapa que está sendo realizada e qualquer outro tipo de informação que for relevante. Sempre atualizar com alguma informação. Destacar também quando ultrapassar 90%. Destacar o andamento da vistoria do Corpo de Bombeiros, ligações definitivas, habites, previsão de término informada pela construtora. Gente, obrigada. Espero que esse vídeo ajude vocês nos próximos relatórios de vistoria.